Oi, gente, mais uma vez aqui no programa. Olha quem que eu estou trazendo aqui. O Omar, como diz o Luiz Omarzito, mas o Omar é uma pessoa assim, do meu coração. Ele é meu consultor, meu irmão, ele pode até me chamar de tia, porque tem a graça de ter sido filho do seu Omar, que trabalhou no Banespa com meu marido, e da Sinira. Omar, então vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho do Omar, porque o seu Omar é quietinho, que quase não fala, todo silencioso, daquele sorrisinho, sai sorrateiro dos lugares. Então vamos lá. Tua formação. A minha formação, eu sou engenheiro agrônomo, formado em 91 na Universidade de São Paulo, na Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz. Que é a famosa Exalc, né? Isso. Fiz algumas especializações na parte de na área de economia, no agronegócio, e naquela época também fiz algumas especializações na área da viticultura, né? Na parte de videiras, uvas. Então, eu não sabia disso, sabia? É. Gente, eu ia perguntar para ele, você não é vinheteiro nem enólogo. Como é que surgiu isso? Olha aqui, ele já está contando. Naquela época eu já gostava bastante dessa parte, dessa área, né? E eu fui fazer algumas especializações na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nessa área de viticultura, né? Viticultura que significa vinícola. Produção de uvas, com um objetivo para vinhos e também a fruta em si, como fruta de mesa, né? Mas naquela época já me despertou. E aí com um convívio com aquele pessoal lá no sul, você passa a ter uma queda maior, porque você começa a conviver, ouvir as histórias, as formações, você começa a se apaixonar por aquilo, porque a maior parte da colonização no sul foi de alemães e italianos. E nós somos descendentes de italianos, né? Tem as histórias aqui no estado de São Paulo, e você se aproxima do ponto de vista emocional também. Então juntou tudo e foi indo. Bom, peraí, o Omar começou em Rio Preto, né? Eu quero saber como é que você começou. Eu saí da faculdade, fui exercer atividade na área da agronomia. Então isso aí. Fui funcionário, trabalhei em multinacional, trabalhei na Dow, na parte de sementes de milho híbrido e tal. E mais uma vez me colocaram no sul do país para trabalhar. E aí, mais uma vez, eu tive contato com todo esse pessoal de novo. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mercosul. Eu trabalhei em toda essa região e foram 4 anos e acabei me decidindo a mudar. Então, mas aí você foi para um comércio, você foi primeiro para Rio Preto. Isso. Você direto foi para lá. Isso. Aí vem da época, por que essa mudança, né? Eu sempre gostei muito do comércio, né? E os meus avós, alguns tios meus, a tradição deles tinha uma linha portuguesa dentro da família. Bate o pé, né? E eles, a maior parte foi trabalhar naquele antigo atacado Dias Martins, que eram os portugueses que vinham de Portugal para o Brasil, vinham trabalhar nesse atacado, que tinha em várias cidades. E eu comecei a conviver com esses meus tios trabalhando nessa área. E eu adorava aquilo lá. Eu ia, passava as férias, para mim era um presente de Natal. Então, mas era Dias Martins aqui ou em Rio Preto? Não, tinha em Porque Rio... tinha aqui na frente da rodoviária, né? Que era do lado da pensão do meu avô. Então, muitos portugueses que vieram de Portugal, aqui em Catanduva, foram morar na pensão, que era do meu avô, e trabalhavam lá no atacado, que era vizinho. De lá, eles começaram a conhecer as moças aqui de Catanduva e se casavam com as moças de Catanduva. Eu tenho um amigo que casou com a Ivete de Palmares. Isso, então todo esse ambiente, né, foi muito fértil nesse sentido de que um momento da minha vida eu falei assim, eu quero pelo menos um trechinho daquilo que eu vivi na infância, né, e na adolescência. E acabou indo e acabamos fazendo essa mudança e eu iniciei toda essa vida até de hoje em São José do Rio Preto. Então lá
a gente começou de uma forma isolada, né, com panificação, e na época ninguém queria trabalhar muito com vinhos. A gente começou naquela época. Você já tinha? Comecei lá com a Casa Valduga. Tudo. Ah, tá. Aí tinha as outras padarias, que era o Gelson, o pessoal das Zapas. A gente teve um convívio muito bom entre nós lá. De lá para cá, eu resolvi intensificar esse trabalho com vinhos. E na época eu tinha 2 sócios que eles não concordaram muito com a história dos vinhos. Queriam ficar na panificação. Eu falei, tá bom, vocês têm todo o direito, só que eu quero ir. Aí eu acabei montando em Catanduva. Que foi aqui a famosa Pão e Baguete. Porque, gente, meus amigos falam assim, as chiques e famosos de Catanduva. Mas mudou o nome, porque Isso. foi crescendo tanto, né? Isso, e aí a gente partiu para um nome chamado Abadesco, né, que tem a ver com o mundo Que é mais empório, né? dos empórios, cafés. E daí por diante a gente intensificou muito esse trabalho na área de vinhos, né? Aí eu voltei para Rio Preto, abri uma loja nova lá de vinhos. Aí Lá é só vinho, né? Lá é só vinhos. Que é lá na... Como chama aquele lugar? Lá na Benedito Rodrigues Lisboa. Perto do cemitério, né? Final da José Munia. Né? Lá no Vivendas. Isso. E daí em diante a gente acabou abrindo em seguida no outro ano em Campinas. Você tem a loja em Campinas? Temos. Lá em Campinas, lá no bairro Paineiras, que é pertinho do Shopping Iguatemi. E aí a gente começou a fazer um trabalho de distribuição também no estado, de vinhos para supermercados, outras lojas. Aí acabamos abrindo uma importadora para importar algumas situações que a gente havia interesse. Aí, passado alguns anos, abrimos a primeira unidade que não tinha a marca Badesco, que é em Ribeirão Preto. Você tem 2, gente, ele pulou para restaurante aí também, né? Ribeirão Preto. Chique lá. Ribeirão Preto, que é o Una. Em seguida abrimos o DCM, que é em Ribeirão Preto também. Aí abrimos um outlet de vinhos em Ribeirão Preto também. Em seguida, aí já é uma consequência da pandemia, a gente acabou abrindo uma pizzaria. Tem a pizzaria específica. Chama Casale. Inclusive daqui... Comer pizza de graça lá, tá? Vai. Inclusive daqui, no máximo 60 dias, estamos abrindo a segunda unidade da pizzaria da Casale lá no Jardim Botânico, lá em Ribeirão. Beleza. Então, acabamos de vez, né, fincando os pés nesse mundo da gastronomia, né, que agora mesclou. É o vinho, Empório, gastronomia, tudo. Agora, como você é um profundo conhecedor de vinho, eu vou te fazer uma sabatina sobre vinho, pode ser? Opa, com todo prazer. Então, vamos lá. Tomar vinho hoje, o que é melhor? O que é um vinho melhor que tem? É o mais caro? Uma boa pergunta essa. Quando a gente vai em vários lugares, ou você entra na internet, vai olhar os sites, tem aqueles rótulos mais comerciais, mais famosos, né? Rótulos de milhares de reais e assim por diante. Qual que é a grande diferença de um rótulo que pode vir a custar milhares de reais como um rótulo que pode custar dezenas de reais? 50 reais, 40 reais, 30 reais, 60 reais, um de 6 mil, 5 mil. Qual que é a principal diferença entre um e outro? Tudo tem uma composição de custos, né? Então, por exemplo, normalmente um vinho desse muito caro, ele é produzido numa área definida por normas de cada país, né? Por exemplo, o Romanée Conti, que é um vinho produzido na França, né? É um vinho com a uva Pinot Noir. É um vinho hoje que custa, se você pagar muito bem, você vai pagar 80 mil reais de um vinho. Mas qual que é a diferença dele? É que ele é produzido de forma limitada há 50 anos, no mínimo, essa limitação do ponto de vista tamanho de videiras. Faz 50 anos que é no mesmo lugar e eles não conseguem crescer a produção. Então o vinho vai evoluindo, vai ficando famoso
E há uma procura muito grande no mundo inteiro. E isso cria-se uma demanda fora do comum e o pessoal vai subindo o preço, vai subindo o preço, vai subindo o preço, até que ele fica um produto quase que exclusivo. Que era tipo uma edição limitada. É, uma edição limitada por 60 anos. Então, não cresce. Não né? cresce. Por exemplo, nós estamos tendo um problema que foi agora na Europa, na região de Champagne, na França, as principais champanhes, os principais rótulos de champanhe, cresceu muito o preço, evoluiu, aumentou demais os preços internacionais. Por quê? Houve lá uma seca muito forte e fez com que houvesse uma queda média de 35% na produção de uvas. Sabendo que eles não conseguem crescer, jamais eles conseguem crescer, porque é delimitado o espaço, não tem outra forma. As pessoas começam a procurar, as pessoas começam a querer pagar a mais para poder ter o produto. Então, nós vamos ver nesse final de ano falta desse tipo de produto. Então, você citando champanhe, pelo meu conhecimento, que é pouco, não é perto de vocês, o champanhe da França é só na França. E nosso é o frisante, é isso? É a mesma coisa? Aí são várias situações. Por exemplo, o vinho mais barato. Há vinhos sensacionais, excepcionais, com um custo menor. Por quê? Porque não são conhecidos. Eu vou dizer uma para vocês hoje. Sabe qual é a estimativa da quantidade de rótulos de vinhos que existe no mundo hoje? Dá um chute, Denise. Bom, mais de milhão, né? Quando eu faço essa pergunta, a pessoa fala 10 mil, 100 mil. Então, a estimativa hoje é que exista 10 milhões de rótulos diferentes. Que era tanto. Então, assim, é impossível... Você tem noção de quanto você tem aqui, mais ou menos? A gente trabalha com um mix no nosso sistema das lojas de 1.600 rótulos, que não é fácil do ponto de vista de gestão. Você consegue decorar todos? Sim. A gente, e tudo isso são compras antecipadas, porque são vinhos safrados, safra, é um produto agrícola, a uva. Então você tem que se antecipar a uma situação daqui 6 meses, daqui 1 ano, para você ter aquele vinho. Então, mas, por exemplo, o melhor vinho é a safra muito antiga? Ou tem o vinho jovem que eles falam, aí que tá. Tem vinho jovem muito bom, tem vinho que a gente chama vinho reserva, muito bom. Então, o que é reserva, o que é reservado, o que é... Né? Vamos lá. O vinho reserva, ele é um vinho, pelo próprio nome que se diz, que ele pode ficar em reserva, ou seja, em guarda. A partir do momento que vinifica, rotula, engarrafa, aquele vinho pode guardar por anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, cada rótulo reserva... Na garrafa. Cada rótulo reserva é uma vida útil, né, que você determina. Quem determina isso é o enólogo da vinícola. Quando faz aquele vinho, já faz para ele durar a reserva X anos. O vinho reservado foi um termo em que os chilenos fizeram para o Brasil. Por que eles fizeram isso? Eles tinham muito vinho jovem para vender, vinhos com um custo muito menor, e para o brasileiro, naquela época que eles lançaram, estamos falando coisa de 20 anos atrás, havia pouco conhecimento sobre vinho no Brasil. Então eles resolveram colocar essa palavra reserva do. Então não é um vinho para guarda, não é um vinho para guardar, é que os chilenos colocaram nesses rótulos essa denominação reservado para, desculpa, mas é para confundir mesmo o consumidor. O vinho reservado é um vinho jovem, feito, elaborado para se tomar rápido. Você não pode guardar isso. Às vezes eu tenho umas garrafas lá que eu ganhei de presente, fica lá conservando lá, então não tem que ver. Tem que tomar. Tem que dar abrir. Uma olhada, o que é aquilo? E os vinhos reservas, não, eles são elaborados justamente num processo, todo um processo que tem por barricas de carvalho, as próprias uvas. Os parreirais são parreirais sempre com
60, 70 anos de existência, enquanto os reservados, os vinhos jovens, são parreirais novos, de 5 anos, 10 anos. Então há uma diferença muito grande. Um vinho reserva ou um vinho, vamos chamar entre aspas, caro, se produz por hectare, às vezes 2.000 quilos de uva. Um reservado, você produz 30.000 quilos de uva. Então o custo se dilui. Então por isso que ele pode ser barato. Omar, em remédios, né, existe assim, aqueles laboratórios fantásticos, né, que tem a marca real do medicamento, que eu não sei como é que fala, mas ele tem o genérico. Em vinhos existe isso também? Bom, outra pergunta, né? Muito boa essa pergunta. Existe sim. Tem, por exemplo, vinícolas que têm os seus terroirs, né? Que são suas regiões de produção de vinho, muito próximas, né? Não tem nem cerca, não tem nenhuma coisa que... E são às vezes a mesma variedade, a mesma uva, por quê? Antigamente era uma propriedade só. Aí foi dividindo a família, dividindo, mas ficou ali aquele terroir que faz o mesmo vinho. Só que essa vinícola coloca um rótulo, essa vinícola coloca outro rótulo. Mas são as mesmas uvas, as mesmas proporções e o mesmo terroir. Eles são muito próximos do ponto de vista de paladar. Uns podem custar até 6, 7, 8 vezes mais caros do que esse aqui. Por quê? Por uma questão de marketing mais bem usada desse lado aqui. Então, existe sim. Omar, olha, eu acredito assim que você já visitou N vinícolas, né, de famosas, você já foi para tantas... Você tem noção mais ou menos quanto você já visitou, você viu? Ó, eu vou citar uma das viagens que a gente fez, foi uma das primeiras que eu fui. Em Portugal, há uns 7 anos atrás. Foi feita uma programação, na época eram os principais distribuidores do Brasil, nós fomos em 22 distribuidores do Brasil, de algumas vinícolas lá de Portugal. E eles Portugal montou, o governo português, no Ministério da Agricultura, em conjunto com essas vinícolas, montaram um roteiro para nós. Nós fizemos em 13 dias 37 vinícolas. Nossa Senhora, e muita coisa. E você consegue guardar tudo isso? Então, foi uma coisa muito dinâmica. A gente ia na média, aí até a maior parte dos dias, 3 vinícolas por dia. Só que era visita técnica, você tinha que degustar tudo, conversar com os técnicos, entender. Tinha uma pontuação que todos tinham que fazer de cada rótulo, de cada vinho. Por quê? Para balizar o importador naquilo que ele precisava importar futuramente, porque era o que o mercado ia querer. E foi inteligente da parte de Portugal nesse sentido, que foi uma época que balizou para Portugal o que realmente o Brasil precisava de vinho. Que tipo de vinho que o brasileiro queria consumir. Foi ótimo, o governo português, o Ministério da Agricultura deles fez uma coisa que parecia que fugia um pouco, era mais para ir no turismo, não era. Eles estavam querendo entender o que o brasileiro queria comprar nos próximos 10 anos. São 4 situações que a gente não deixa de ir. Todo ano a gente vai para Portugal, para Argentina, para o Chile e para o Uruguai. Portugal que a gente vai mais, a gente chega a ir até 3 vezes por ano em Portugal. Vamos começar a retomar, se Deus quiser, a partir do semestre que vem, né? Você prometeu uma vez me levar, né? Vamos. Omar, qual o melhor vinho? O de rolha ou aquele de rosca de... Outra boa pergunta. A rolha é feito tradicionalmente da cortiça, né? A cortiça é a casca da árvore, que é natural lá da Península Ibérica, Portugal e Espanha, que se retira a casca da árvore e se faz a rolha, né? Essa árvore tem alguns nomes, né? O mais comum chama sombreiro, né? Na Espanha, e essa cortiça, ela é um tecido, né? Um tecido vegetal, que tem vasos comunicantes, que do ponto de vista técnico é o xilema e floema, são os vasos que levam, que sobem e descem a seiva, né? Para a raiz e para
e para as folhas. Isso faz com que, quando você coloca aquela rolha dentro da garrafa, ela faz uma comunicação. Quando o vinho está em contato, esses vasos começam a absorver o vinho, a rolha ela dá uma inchada, esse é o termo, e faz com que vede de verdade o ambiente, a atmosfera para dentro da garrafa. Não vai ter essa comunicação, vai ser quase que... Vedado mesmo. Vai ser. E a tampinha? A tampinha foi criada porque esses vinhos que são para ser tomados jovens não precisam, teoricamente, da rolha. A rolha serve, na verdade, para fazer um filtro com a atmosfera e manter por muitos anos esses vinhos em processo de evolução. Quando o vinho é para reserva. Quando o vinho não é para reserva, que é o tal reservado, é para ser tomado rápido, Pode ser não precisa da rolha, é um desperdício. Então, inventaram a tal da cápsula. Deve ser o custo-benefício mais. Muito. A cápsula, a tampinha, que o nome técnico chama screw cap. O screw cap, ele tem uma vedação muito boa. É interessante que deixe bem claro isso. Quando você vê um vinho com screw cap, ou a tampinha, ou de rosca, ele não é pejorativo, ele não é... Ao contrário, é uma tecnologia bem desenvolvida, bem feita, que veda mesmo o vinho e não tem comunicação com a atmosfera. É muito melhor ter essa tampinha do que uma rolha sintética ruim, porque ela vai deixar o vinho comunicar com a atmosfera, vai oxidar o vinho. Você vai perder a qualidade do vinho. Então é preferível ter um screw cap. Você não pode ter uma rolha de cortiça de origem da casca do sombreiro por uma questão de custo. Então o screw cap resolve isso para você não colocar uma rolha, começar a fazer rolha de plástico, sintética, de aglomerado. Então isso Olha que perde a a gente qualidade. não é tampinha, é screw cap. Screw cap. Só chique, né? Mas voltando, porque nós estávamos falando de vinícolas, você recentemente foi com a Paula no Rio Grande do Sul, né? E você trouxe, nós estávamos comentando, você falou que existe no Rio Grande do Sul, o Brasil cresceu muito, né, no vinho, e que tem muitos vinhos premiados brasileiros. Sim, sim. O Brasil, ele vem evoluindo do ponto de vista em tecnologia e do ponto de vista de longevidade dos parreirais. Quando a gente falou de um parreiral de 60, 70 anos, quando você faz um vinho reserva muito bom, há 30, 40 anos o Brasil não tinha nenhum parreiral com essa longevidade. Hoje tem. Então hoje já tem genética, já tem planta para fazer bons vinhos, tem uvas para fazer bons vinhos. Faltava tecnologia e recursos humanos. Hoje nós temos um grupo de enólogos que trabalham nessas vinícolas que são comparados aos melhores enólogos do mundo. Então, pessoas que andaram o mundo inteiro, trabalharam muito, estudaram muito e com essas vinícolas evoluindo, elas começaram a investir em tecnologia. Então hoje temos a parte da planta, a questão genética, temos recurso humano e tecnologia para fazer excelentes vinhos. E custo-benefício? Também. Hoje, todo ano a gente vai 2 vezes lá para o sul para acompanhar o processo, o que vai vir, né? Que tipo de vinho que vai evoluir, que a gente vai poder já começar a trabalhar eles. Então, faz 2 anos que isso evoluiu muito rápido. Então, hoje, nós temos vinhos brasileiros, não só espumantes, mas brancos, vinhos tintos, que evoluíram demais, que você pode comparar com bons vinhos europeus, com bons vinhos da América do Sul, com bons vinhos do Novo e do Velho Mundo. Então, o Brasil ficou conhecido nos últimos 20 anos por evoluir de forma muito grande em espumantes. Agora nós estamos sendo conhecidos no mundo por fazer bons vinhos tintos. Então, temos hoje condições de ter uma oferta com qualidade e, detalhe, preço.
Ah, mas Omar, a gente sempre ouviu falar, viu, os melhores vinhos do Sul eram muito caros. Eram muito caros. Ah, é verdade, era bem caro. Hoje, esse espaço do muito barato ou muito caro preencheu. Hoje nós temos vinhos na faixa de R$40 para frente, muito bons feitos no Sul. Temos vinhos premiados mundialmente por 70, por 80, por R$90. Então, hoje já começa a cair por terra essa questão de que não tem bons vinhos. Ao contrário, temos excelentes vinhos. Excelentes vinhos. Omar, olha, quando a gente toma um vinho, às vezes você não consegue tomar tudo no mesmo dia. Eu posso guardar a metade da garrafa para outro dia, para outra vez? Bom, mais uma boa pergunta, né? É tudo isso que a gente quer ouvir para poder dar a mensagem correta. O vinho, ele é um ser vivo, ele está em evolução ainda. Então, quando você engarrafa o vinho, o enólogo faz o vinho, ele faz assim, ó, esse vinho eu fiz para se tomar no máximo em 1 ano. Então é um vinho que tem pouco tanino, tem pouco envelhecimento. Então ele é um vinho que ele vai durar pouco na garrafa. Quando você abre a garrafa, com screw cap ou com rolha, você deixa entrar atmosfera em contato com o vinho. O oxigênio, ele começa a oxidar o vinho. Então, primeira dica, se você não quer tomar todo o vinho e de forma muito prática, querer reter o máximo de qualidade possível, abre, coloca na taça, fecha de novo e guarda na geladeira. Por quê? Você vai evitar de ele ficar muito tempo em contato com a atmosfera. Pode deixar muito aberto ali, então. Não. Tá. Quando você quer guardar o vinho, fala assim, eu não posso tomar, eu não quero tomar todo o vinho, eu quero tomar uma taça. Então, nesse caso dos vinhos novos, os vinhos reservados, que sempre tem que ser tomados rápidos, tem que ser feito isso. O vinho reserva, esse que tem bem mais tanino, ele tem condições de sofrer menos, ele também vai ter uma oxidação mais pequena. Você consegue guardar ele por muito mais tempo se você fizer esse procedimento rápido. Existem hoje alguns acessórios que têm disponibilidade. Um chama bomba de vácuo. Você terminou o vinho de tomar, sobrou meia garrafa, você coloca a bombinha de vácuo, coloca a rolha sintética. Você vai guardar esse vinho por muito tempo, Ele não vai deteriorar a partir daquele momento que você fechou ele. Então, a dica é essa. Abriu, coloca, serve o mais rápido possível e guarda ele o mais rápido possível. De preferência que você toma tudo e vem aqui comprar outro vinho, tá? Agora, eu guardo o vinho na geladeira ou na climatizador? Ó, a temperatura correta de serviço de um vinho tinto é 18 graus. Nós estamos numa região muito acima disso, então não tem como. Você pode pegar um vinho de 18 graus e colocar na mesa, ele vai lá para os seus 25, 18 graus. Então, ele precisa estar sempre conservado numa situação de frio de 18 graus para servir. Então, para servir uma coisa. Para guardar o vinho sem servir, sem abrir ele, você vai guardar, aí vem a mesma história. Um vinho reserva, você tem que guardar ele numa condição favorável. Qual que é a condição favorável? Luminosidade. Quanto menos luz, melhor. Fora de fonte de calor, né? Para não oxidar. Você tem que ter uma situação de luminosidade e de temperatura. O ideal, você pode colocar num lugar da sua residência e que tem essas condições. Não precisa ser obrigatoriamente numa adega. Claro, o ideal é uma adega. Você vai tirar ele da temperatura de guarda para uma temperatura mesma de serviço. Então é ótimo, excelente, está pronto para uso. Essa é a função da adega. Conservar e te oferecer o vinho no ponto de uso dele, né? No ponto de serviço. Então, basicamente é isso aí. Omar, me fala da prática de levar vinho ao restaurante. Olha, hoje em dia, basta você ir a um restaurante que a gente acaba levando o vinho. A gente leva o vinho. Lá você vai ver a carta de vinhos, você vai olhar a carta de vinhos,
você vai ver o cardápio do restaurante. Se você achar que aquele vinho que você levou é melhor do ponto de vista de harmonização com aquilo que você está escolhendo para comer, então você vai usar do teu vinho. Se de repente lá não dá para essa harmonização ficar legal, você acaba adquirindo o vinho no restaurante. Mas hoje é normal você levar vinhos ao restaurante. Isso no mundo inteiro é normal. Normal isso. Alguns restaurantes, ainda que não tem, vamos imaginar esse espaço, essa possibilidade, é muito escasso esses lugares. Hoje todos admitem que você pode levar. Por quê? Alguns restaurantes já até discursam, falam, a gente não tem condições de ter todos os tipos de vinho que gostaríamos de ter. Portanto, a gente permite que se leve o vinho que você quer levar. Ó, você falou em harmonização. Então, quando usar tinto, branco, espumante ou rosé, como é que é essa harmonização com o quê? Bom, vamos lá. Em primeiro momento, a harmonização ela é bem clara no seguinte sentido. Você vai escolher aquilo que você vai comer primeiro, né? Então, vou comer frutos do mar, vou comer peixe. Tem que ser vinhos com pouco tanino e com maior frescor, né? Para harmonizar bem com esse tipo de alimento. Então, normalmente, os brancos, os rosés e os espumantes se dão melhor com a entrada. Não, harmonização no prato também. Sim, né? se dão melhor com esses pratos. As entradas sempre são vinhos mais leves. Mesmo os tintos, você usa vinhos mais leves. Ah, é? A partir do momento que o prato ou que a entrada vai ficando mais forte, mais pesada, ela vai te pedindo mais tanino. Então, mesmo você, na hipótese de você só tomar rosé naquele jantar, você começa com um rosé mais leve, depois com um rosé mais encorpado e com aquele rosé bem encorpado. Os espumantes, isso é uma questão bacana. Os espumantes é conhecido no mundo inteiro como um coringa. Até tinha me perguntado a diferença do champanhe, né? Se é o espumante nosso, né? Vamos lá. O espumante, no mundo inteiro, você pode harmonizar com o que você quiser. Desde com uma carne, o Ramon, a melhor harmonização do Ramon na Espanha é feito com macavo, um espumante espanhol. Então, o espumante é um coringa. Quando você não souber o que oferecer ou o que colocar num jantar, pronto, espumante. Vale lembrar dos casamentos. A maior parte dos casamentos é feito com, quando se fala em vinho, espumante. Por quê? Porque sabe-se há muitas décadas que essa harmonização é muito bem feita no mundo inteiro. Então a gente se espelhou no tipo de evento, casamento europeu, que é o espumante. Mas tem um vinho tinto. Sim, mas especificamente para o jantar, a hora que inicia o jantar. Existe uma novidade, existe o vinho laranja hoje. Ah, é? O vinho laranja. Prazer. O vinho laranja nada mais é do que um vinho branco de uva chardonnay, em que você deixa as cascas mais tempo no mosto fermentando. Então ele vai dar uma cor laranja. Ah, que legal. E aqui do Brasil ou não? Começou no Canadá isso. Ah, tá. Hoje o Brasil tem uma meia dúzia de produtores que faz muito bem feito então o vinho caro, laranja. vai ser pouquinho. Então, você já entendeu a dinâmica, né? É. Quanto menor a produção, acaba sendo mais caro mesmo. A diferença que você tocou, espumante, champanhe, frisante, lambrusco, qual que é a grande diferença disso tudo? Bom, tudo que borbulha, né, que tira o que está fechando, seja uma tampa, seja uma rolha, seja o que for, e explode, e quando você coloca na taça, começa a borbulhar, nós podemos chamar genericamente de espumante. O que a gente pode chamar de champanhe? É o espumante feito na região de Champagne, na França. Ah, tá. Então, todo espumante feito na região de Champagne chama-se champanhe. Ah. Todo espumante feito na Espanha leva o nome de cava.
todo espumante feito na região de Asti, Itália, leva o nome de Asti. E no Brasil ficou o nome genérico de espumante. Então, o lambrusco, o que é o lambrusco? O lambrusco, ele é a uva lambrusco, numa região da Itália, lá que é feito, é um vinho. Só que eles adicionam gaseificação, não é da fermentação da uva. Então tem um adicionamento de gases, para ele ficar borbulhante. Então essas são as diferenças de forma bem sintetizada. Ô Mário, eu tenho visto, já estive junto, tem umas amigas minhas que agora virou moda na piscina, tomar vinho com gelo, né, na taça, que é vinho branco, né? Que é aquele estadinho de que vinho branco e vinho rosé. Vinho rosé, né? Agora virou moda isso, né? Então, porque a gente tomar na piscina, a maioria era cerveja. Então, para desmistificar de vez, né? Porque o pessoal falava, tem um público que ainda fala, mas colocar gelo no vinho, isso daí não tá certo. Sabe quem que inventou isso? A Moët Chandon francesa. Ah, é? Foi a primeira vinícola no mundo a fazer um espumante com o nome de champanhe ice, para ser tomado com gelo. Ah, legal. Então, o berço do champanhe que criou a modalidade ice, se tomar um espumante com gelo. Agora virou moda, né? Uma tacinha com gelo e... Aí o mundo inteiro olhou aquilo e falou, não, se eles estão fazendo, por que nós não vamos fazer? Então, é-se recomendado sim, principalmente em países igual o nosso, em que a temperatura ambiente é muito alta. Então, pegar um espumante meio seco, um vinho rosé, e você adicionar gelo na taça, com aquele propósito de tomar no estilo ice, é muito elegante. Chique, né? Como eu tinha te falado, a questão do decanter. O decanter é uma peça que você utiliza para aerar os vinhos reservas, os vinhos de guarda, os vinhos com muito tanino, né? E com muito tempo de guarda. Você, para sedimentar e ao mesmo tempo para ele abrir o vinho, que a gente chama, é o termo, né? Abre o vinho para os aromas saírem e para ficar aquele vinho, vamos chamar assim, ele serve para domesticar um vinho reserva e de guarda, tá? A respeito daquela questão da pontuação que a gente estava conversando, tem esses aplicativos agora no celular que você bate a foto de um rótulo e ele coloca uma pontuação do vinho, né? Então, obrigatoriamente, as pessoas definem que alta pontuação são vinhos caros, né? E baixa pontuação são vinhos baratos. Não é sempre assim, não é sempre assim. Você vai conseguir ter muitos rótulos baratos com pontuação alta. Surgem vinhos, todo dia está surgindo rótulos novos, né? A gente já conversou que existe 10 milhões de rótulos, a estimativa é essa. Dentro desses 10 milhões tem muito vinho bom, que nem foi, nem entrou no ranking de pontuação, coisa desse tipo. Portanto, gente, aproveitem, experimentem rótulos novos, acreditem que vocês vão encontrar excelentes vinhos que vocês não imaginavam, que vai custar muito barato e a pontuação vai ser alta. Ô Mário, obrigado. Olha, foi uma lição e tanto, hein? Olha, abusei da tua bondade, mas olha, foi fantástico. É o que eu esperava de você mesmo. E nem sabia que sabia tudo isso, viu? Ô Mário, eu gostaria agora que você deixasse para quem não está nos assistindo uma mensagem. Bom, gente, depois de 1 ano e meio, quase 2 anos de pandemia, a gente não poderia deixar de abordar o tema saúde, que tem a ver com o nosso assunto. O vinho traz muito benefício à saúde. Ele tem alguns elementos que a gente pode dizer são os polifenóis, são conhecidos cientificamente no mundo inteiro, por toda a comunidade científica, dos seus benefícios. Os seus benefícios cardiológicos, os seus benefícios de antioxidantes, né? E de aumentar a sua resistência, né? Tem várias situações, vários estudos. Tem estudos em Israel que diz que ele estimula o pâncreas a fazer insulina, o vinho tinto.
claro, né? Tudo de uma forma dosada, né? Nada de situações de exagero, mas a gente vem trazer um mundo em que, se bem exercido, melhora a sua saúde, te deixa mais sociável. Ninguém toma um vinho sozinho, você toma com mais alguém ou com várias pessoas. Você não toma uma garrafa de vinho em 5 minutos, ou seja, a conversa tem que demorar pelo menos 1 hora. Então são essas diferenças que o mundo do vinho vai propor para todos nós. Mais saúde, uma vida mais social, mais amizade, mais alegria. O que nós queremos mais? Eu acho que achamos aí um ambiente em que a gente pode ser mais feliz e mais saudável. É isso aí que eu venho trazer para todos nós. Muito obrigado.